foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. No 3, 1, 2, 3. Pode se assentar. Glória ao nome santo do Senhor. Amado, hoje é a Santa Ceia do Senhor. E Deus preparou este povo que está aqui. Não se preocupe com o seu irmão que está viajando, que conseguiu tirar férias, que está aproveitando um feriado. Mas você veio, você está aqui. E se você está aqui, você não vai voltar de mão vazia. O Senhor tem uma palavra ao teu coração. Jesus, ele já passou todo o período do seu ministério diante dos discípulos, até o ponto que Judas o trai e o entrega diante dos romanos, os magistrados, aquelas pessoas que ali buscavam contra a vida de Jesus. E Jesus preso, ele é apresentado diante de Pilatos. E os judeus queriam condenar a Jesus. Só que Pilatos não via em Jesus um crime para que ele fosse condenado. Pilatos olhava e não tinha, e o povo incitava, o fermento no meio do povo falava: crucifica Jesus. E o povo gritava: crucifica Jesus. Mesmo Jesus sem ter matado, mesmo Jesus sem ter roubado, mesmo Jesus sem ter traído, sem ter estrupado, sem ter feito qualquer mal, qualquer dano a alguém, o povo julgava Jesus e dizia assim: crucifica Jesus. Crucifica Jesus. E é tão interessante isso, que aquele povo que estava ali, os judeus, eles viram Jesus fazer maravilhas. Aquele povo que estava ali viu Jesus curar cego, viu Jesus ressuscitar Lázaro, viu Jesus, alguns participantes, viu Jesus ali no caminho da viúva de Naim, onde ele ressuscita o filho daquela mulher. Aquele povo que estava ali dizendo para crucificar a Jesus, viu Jesus curar cego, paralítico dos 4 amigos. Eles viram Deus fazer coisas maravilhosas, a das quais não tinha dúvida de que era o próprio Deus, porque não poderia fazer aquilo se não fosse o nosso Deus. De tão maravilhas que eram os seus proveitos, as suas coisas, aquilo que ele realizava. Ele entrava na sinagoga, senão a ensinar. É tão interessante isso, cooperador Alexandre, que ele debatia com os doutores, ele conversava com doutores e os seus argumentos tinham fundamentos. E para alguns era loucura, porque olhava para a estatura daquele homem, daquele ser, e dizia assim: mas como que ele sabe de tudo isso? Como que ele pode entender tudo isso? E a revelação dele não era da terra, mas era o próprio céu falando com a terra. Mas chegou um momento na vida de Jesus que ele tinha que cumprir a palavra de Deus. Foi difícil, mas ele não olhou para trás. Se eu devo alguma coisa, eu tenho que pagar, isso é justo, irmão. Se eu devo alguma coisa, eu tenho que pagar mesmo. Se me for me perdoado, é graça, mas eu tenho que pagar. Agora, se uma pessoa não deve nada e ela tem que pagar, e o pior é que a cobrança foi lida aqui em Isaías. Nossa missionária leu.
pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O seu corpo foi translacerado, foi machucado por mim e por você. E muitas das vezes o nosso sacrifício, às vezes, é somente obedecer, e nós não obedecemos. O nosso sacrifício, muitas das vezes, é somente buscar a Deus, a sua justiça. Essas demais coisas nos serão acrescentadas, e nós não buscamos a Deus, porque o nosso coração está em outras coisas. A nossa prioridade hoje não é ir à casa do Senhor. A nossa prioridade, muitas das vezes, é nossas vidas. Com todo respeito a quem está com um familiar doente, com todo respeito a quem está trabalhando, com todo respeito que passou o ano todo e tirou o dia de hoje para viajar. Mas não é só hoje, eu não falo sobre hoje, eu falo das nossas vidas diante de Deus, daquilo que verdadeiramente importa para nós. Porque é necessário você também viajar, é necessário também você se colocar, mas você não pode fazer isso o ano todo, você não pode fazer isso, são 12 Santa Ceia, amado. Você não pode perder as 12. Você não pode perder 6, amado. Melhor seria que não fosse nenhuma, mas está marcado 2 ou 3, talvez no ano vai te custar alguma coisa, tudo bem por isso, mas eu quero que você que está aqui entenda isso. Não troque o seu Jesus por nada. Coloque como um fundamento na sua vida. Eu tenho 12 Santa Ceia e eu quero participar pelo menos de 10. Se eu não conseguir participar das 12, eu quero fazer parte pelo menos de 10. Coloca a sua mente aqui dentro. É para nós que estamos aqui. Não é para quem teve o privilégio de sair, mas é para nós que estamos aqui. Nós temos que priorizar as coisas de Deus, amado. Graças a Deus por isso. Tivemos 6 pessoas cantando no coral. 6. Glória a Deus, irmão. Cantamos. Mas poderia ter 10. Poderia ter 20. Poderia ter 30. Poderia ter 40. Você entendeu que a nossa vida está colocada em meio a decisões, e algumas decisões da nossa vida, talvez a prioridade não seja Jesus? Porque se nós fazemos a homem, nós não fazemos a ninguém, amado. Se você está aqui por causa do pastor Rogério, você está perdido. Porque na hora que o pastor Rogério errar, que ele pecar, que ele deslizar, Deus o livre dessas coisas, você também vai errar e vai deslizar. Mas se o seu foco for Jesus, se o seu alvo é Cristo, pastor Rogério, se ele quiser cair, o problema é dele. Eu vou permanecer firme, eu vou continuar adorando, eu vou continuar exaltando, eu vou continuar na presença do Senhor, ainda que a queda dele possa me entristecer o meu coração, mas o meu Jesus não me deixa triste, eu permaneço na presença do meu Deus. Porque no dia da nossa angústia, se nós se mostrar frouxo, a nossa força será pequena. Provérbios fala isso. Então eu não posso me abater pela circunstância, mas eu tenho que estar firme naquele que é a rocha inabalável, naquele que morreu por mim. E isso é eu, amado. Isso é você. Não tem como você implantar isso no coração do seu esposo, da sua esposa. Não tem como você colocar isso no coração do seu filho. Porque quem nos convence é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz onde está o teu tesouro aí. Não é o contrário. Diz aonde está o teu coração, e aí estará o teu tesouro. Então que nós venhamos estar voltado a Jesus, amado. Jesus está diante de um homem, e esse homem vai dizer para Jesus assim: me fala alguma coisa, me diz alguma coisa, porque eu posso te livrar disso. Jesus vai olhar para ele e vai falar: olha, se o Pai não te der poder e autoridade, você não tem poder e autoridade nenhuma sobre mim. Jesus estava olhando para aquele homem e estava dizendo para ele: você pode até matar essa matéria que está aqui, mas o meu espírito está vivo, a minha divindade está viva. Jesus se entregou à morte, irmão. A morte não levou Jesus, mas Ele só fez isso por mim e por você.
Ele só desceu do pedestal para mostrar para mim e para você quem é Deus. Muitas das vezes eu e você temos dificuldade de pedir perdão para alguém. Muitas das vezes eu e você temos dificuldade de dizer para alguém que nós erramos. Porque o orgulho que habita em nós, ele está mais forte do que a vontade de nosso Deus. A Santa Ceia do Senhor, amado, é o memorial daquilo que Ele viveu por nós. Pelo sangue dEle somos sarados, pelo corpo dEle fomos sarados, mas o sangue dEle foi derramado, a carne dEle foi dilacerada. Eu imagino, amado, assim como eu assisti aquele filme, e muitas das vezes, algumas cenas eu não conseguia ver a paixão de Cristo. Quando aquele chicote batia nas costas de Jesus, que aqueles carrascos puxava, aquilo ali parecia que arrancava a minha alma fora. E eu pensava, como que pode tanta maldade pelo alguém que não fez nada a ninguém? Você quer ver quando uma pessoa que é justa, que você acha que é justa, morre, você logo pensa, por que não morreu o traficante, o ladrão, o assassino? É o que você pensa, é o que eu penso. Por que vai levar uma pessoa boa? Por que não leva aquela ali que é ruim? É o nosso, vamos se dizer assim, a nossa dó. É porque a nossa cabeça está nesse mundo. O propósito de Deus, Ele está dizendo assim, não, só vou levar os salvos. 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 É difícil dar glória com isso aqui, irmão, mas nós estamos falando de Deus. Ele vai escolher aqueles que já são dele, aqueles que já estão salvos, porque esses ainda tem muito a se fazer aqui. O livro de Salmo vai dizer, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, essas pessoas, elas não foram ainda porque elas têm que entregar sua vida a Jesus. Agora eu e você somos escolhidos de Deus. E nós temos um propósito aqui na terra. Você está servindo ao seu propósito? Porque se você não estiver servindo ao seu propósito, você é um candidato muito forte a ir morar lá no céu. Quem quer ir para o céu aqui? Quem quer morrer? Levanta a mão aí, quem quer morrer, irmão? Não, quem quer ir primeiro? Ninguém. Mas nós somos salvos. Quem quer ir para o céu? Oh, aleluia, Jesus. Mas no tempo dele. No tempo dele, amado. Porque esta pessoa que está aí do teu lado, é um privilégio para você estar do lado dela. Ame mais, perdoe mais. Não deixe as pequenas coisas deste mundo, um pedaço de pano, um objeto, um armário, tirar a tua paz. Como que o armário pode tirar a minha paz? Simples. O marido foi lá, colocou o copo com água em cima do armário e manchou. Motivo de guerra dentro de casa. Tirou a paz. Como que um pedaço de pano pode tirar a paz? Simples. A Gleice lavou o terno do pastor, o terno lavadinho, o pastor foi lá e deitou no chão. Terminou de lavar, irmão, e passou da mão. Lógico que isso não tirou a paz, mas é um exemplo daquilo que pode ser. Às vezes é uma roupa que você passou e rasgou ou manchou alguma coisa, e aquilo ali mudou o seu humor. Será que isso tem valor? Será que isso tem importância mesmo? Ao ponto de você deixar de ir a um passeio com seu esposo, ao ponto de você deixar de ir a um passeio com a sua esposa, ao ponto de você deixar de viver momentos bons? Será que isso importa? Ou será que é o teu coração que estava ali naquele material? Buscai primeiro a Deus, a sua justiça, as demais coisas te serão acrescentadas. Eu não me atrevo a ser nem como Jó.
Nu eu vim, nu voltarei por ventre da minha mãe. Deus é bom. Deus tirou, louvado seja Deus. Mas é difícil para nós, amados. É difícil para nós entendermos isso. Só que você tem que entender que a revolução começa por você. Você está esperando do outro uma coisa que o outro não entendeu, o que você está entendendo. Aí você quer que o outro faça, o outro se converta, o outro reaja, o outro viva. E Deus está olhando, estou olhando para você, Gideão. 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 Não, mas você não entendeu, pastor, é que eu estou sozinho. Mas é você e Deus, você é maioria. Você e Deus é maioria onde você estiver. E a graça de Deus vai derramar sobre você de tal forma que aonde você vai passar, você vai deixar discípulo. Porque a pessoa vai olhar e vai dizer, mas eu não entendo. Quem já ouviu falar da irmã do coque? Quem gosta de prova? Ninguém. Pergunta para as irmãs do coque se elas passam prova. É uma de manhã, outra de tarde, outra de noite. Mas elas vivem debaixo da graça de Deus. As provas que nós achamos que é prova na vida dela não é nada. Ela só está tendo um combustível para ela descer mais na presença de Deus. A diferença das irmãs do corpo para os crentes de hoje é que nós somos os crentes da internet, das palavras que nos agradam. As palavras que nos agradam, que nos faz bem, que nos gera no coletivo. Palavra de ânimo, de incentivo. Se esta palavra aqui não nos confrontar, irmão, nós já somos porque essa natureza aqui é mal. Essa natureza aí é mal. Nós somos propícios ao pecado. Nós somos pecadores em Adão por natureza, porque nossa carne já é mal. Nós já nascemos odiando. Nós já nascemos com inveja. Nós já nascemos com um bocado de qualidade para ir para o inferno. Bocado. Falta de respeito. Já nascemos com tudo isso. Aí no decorrer da nossa vida nós vamos sendo educados. Porém, alguns sentimentos de nossos corações, aí não dá para educar, aí tem que ser Deus mesmo. Ou seja, se a pessoa é sanguínea, muito ali agressiva, ela tem que ter um encontro com Jesus para ela ficar calminha. Sim ou não? Eu falo isso porque eu olho para a minha vida, irmão. Eu não era ruim não, mas a mesma vontade que eu tenho de buscar Deus, quando eu tinha vontade de pegar alguém, eu tinha essa mesma vontade. Se eu pego. Aí Deus pegou essa vontade, agressividade e falou assim, não, você é bom demais lá no mundo, eu quero ver você dentro da minha casa. Vai chorar ali com os pequenininhos, vai. Aí eu cheguei na igreja, eu estou abafando. Líder de mocidade, se 5 quiser ir para o céu, eu levo 5 para o céu, que os 25 vá para o inferno. Olha eu sendo Deus. É até eu que mando para o inferno. Deusão, tá? A quarta pessoa da Trindade. Sendo Deus. Santarrão. Achando que era alguma coisa, aí Deus falou, vai sozinho por uns dias, vai, filho. Aí eu entendi. Não depende das minhas mãos. Depende da graça. Hoje, se você me dá uma mocidade ou uma igreja para tomar conta, eu vou falar, eu quero levar os 30. Eu quero levar os 100. Eu quero levar os 300. Qual que é o problema? Vamos resolver esse problema, irmão. Vamos tirar esse problema debaixo do tapete. Para de olhar com cara feia para o teu irmão. Vamos resolver esse assunto. Vamos tirar isso da pendência. Por quê? Porque eu não quero ter nada que venha me impedir eu pegar minha passagem para o céu. Está entendendo isso aqui? Pilatos está diante de Jesus e ele está pensando que ele vai direcionar alguma coisa para Jesus. Aí ele olhando, não achando, sabe o que ele faz? Lava as mãos.
Sabe por que ele lavou as mãos? Ele está dizendo assim, ó, o sangue deste homem para mim é inocente, mas se a multidão quer, toma. Nós fazemos isso dentro da igreja. Sabia? Com as coisas santas de Deus. Nosso irmão profana algo dentro da igreja. Ah, mas não é do meu departamento. Ah, não vou arrumar, não vou falar porque o pastor e a pastora não estão aqui. O irmão só falta pegar a faca e cortar a cadeira no meio assim, ó. Aí você está vendo assim, está dizendo, mas quem devia ver isso era o pastor. Você é dizimista? Você é ofertante? Porque é você que patrocina essa obra. Não. Essa televisão é sua, essa casa é sua, esse ventilador são seu, esse ar-condicionado é meu, pastor, faz parte do corpo, cabeça é Cristo. Mas é meu para quê? Para você cuidar, para você zelar, para você lhe ter mais tempo. Qual que é o último celular agora? É o Pro Max 17? É o 17? O iPhone, né? É o 17. Quem tem criança aqui com 3, 4 anos de idade? Tem? Você dá para sua criança ficar brincando? Por quê? É sua criança. Não dá? Ah, mas o Samsungzinho de 300 você entrega, não entrega? Sorriu lá, hein? Acho que eu falei com alguém aqui. Mas é seu, você faz o que você quiser. Se você quiser dar o de 17, amém. Se você quiser dar o Samsung, amém. Só que com a casa do Senhor é diferente. Porque aqui nada é nosso. Nós só temos que cuidar. Nós somos administradores e tem alguém que vai pedir relatório. Vai pedir conta. Então, se você vê alguém danificando algo dentro da casa do Senhor, é de responsabilidade sua corrigir. E se você se acha incapaz, procura o obreiro mais próximo de você e fala, está quebrando ali. Não faça como Pilatos não. Quer quebrar? Quebra. Estou nem aí. Vou lavar as mãos sobre isso. Jesus, ele é açoitado, obrigaram ele a carregar a cruz. Levítico vai falar que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Todo aquele que for colocado na cruz é maldito. Cruz, instrumento de tortura e dor, símbolo de morte. O que você chega na porta do cemitério, você olha lá para dentro, o que você vê? Primeiro, uma cruz? Mas por que a cruz está ali? Você que viaja, gosta de viajar, eu e o Cacá não gostamos, né? Quando você chega naquelas curvas muito perigosas, que você vê uma cruz, o que significa aquilo ali? Quê? Alguém morreu. Cruz é o símbolo de morte. Algumas pessoas acham que eu tenho raiva de cruz, eu não gosto de cruz. Eu não tenho nada contra a cruz, irmão. Desde que ela esteja no seu papel. Desde que ela esteja no seu papel. Quer castigar alguém, quer malhar alguém, põe na cruz. Quem já malhou Judas aqui? Coloca onde? Na cruz. Enforca, põe no porte. Não é assim? Só que os nossos costumes religiosos não nos deixam enxergar a verdade. E nos pegamos a objetos, não entendendo o verdadeiro propósito da cruz. A cruz como um símbolo de maldição para nossas vidas. Para Jesus foi um símbolo de libertação.
Na cruz do Calvário Ele cumpriu em nós a nossa libertação. Nós só estamos aqui porque Ele morreu morte de cruz. Assim como estava escrito nos livros messiânicos de Isaías, Ele cumpriu a palavra. Então eu tenho que ter muito respeito e cuidado. É como se quando eu falo de Maria, quem é Maria? Mulher agraciada por Deus, mãe de Jesus. Mulher agraciada por Deus, mulher entre as mulheres. Eu só não vou fazer uma reza aqui com o nome dela, irmão. Está entendendo? Respeito ela como uma mulher. Quem intercede por mim é Deus. Quem está aqui comigo rogando pela minha alma é o Espírito Santo de Deus. Não é nem Jesus que está aqui. Eu só uso o nome dele, que a Bíblia me diz. Então é Bíblia. Agora, se tem gente que quer adorar a imagem, eu respeito eles. Não concordo. Pastor, a arca também é um símbolo. Simboliza a presença de Deus. Mas eu não posso adorar a arca. Eu não posso dizer que é, nossa, isso aqui, meu Deus, é um objeto, é um antecipo. Assim como a coroa de espinho, assim como os cravos que furaram a sua mão, assim como a cruz, assim como a arca, assim como o candelabro, e os diversos fatores. O que eu não posso é perder a minha origem. Qual que é a minha origem? É Jesus. Quem assoprou o fôlego de vida dentro de mim foi Jesus. Então eu tenho que ter tudo no seu lugar, porque nós somos pessoas idólatras, irmão. Nós estamos acostumados à idolatria. Então, às vezes, para gerar uma chave na nossa vida, nós queremos defender objetos. E nós temos que entender que Jesus morreu sim, foi morte de cruz, porque todo aquele que era colocado no madeiro era dito maldito. Só que Jesus não pecou para estar ali. Ele não merecia estar ali. Quem merecia estar ali era eu e você. Mas Ele não se negou, amado, a se colocar no meu e no seu lugar, para que nós venhamos a ter vida e vida com abundância, para que a gente venha estar na presença de Deus. Você está compreendendo isso aqui? Não é um objeto, um amuleto, não é a arca, não é o candelabro que vai mudar a tua vida, são as tuas condições, o teu posicionamento. Quem gosta aqui do hino de número 15? Foi a minha convenção, amado. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Está vendo o que eu estou cantando? Foi castigado nele. Ele já levou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dificuldades. Ele já tomou sobre ele. E sobre essa pesadura nós somos sarados. Você consegue entender isso, amado? Qual que é o símbolo da cruz? Símbolo de morte, de tortura. Aí Jesus fala assim: toma a tua cruz. E Adão, você que é pecador, você que é indigno, segue-me. Quando ele fala para você seguir ele e levar a sua cruz, ele está te instruindo você ir do jeito que você estiver. Ele não está mandando você pegar um pedaço de madeira, jogar nas suas costas e sair andando atrás dele. Mas é as tuas enfermidades. E ele fala: segue-me. E no caminho que você vai seguindo, a bagagem vai saindo, o pecado vai deixando, vai mudando o caráter, vai mudando as atitudes. Você está seguindo Jesus e as coisas estão acontecendo na tua vida. E a obra dele vai se aperfeiçoando em você. Para quê? Para que ele venha
ou para que você vá. Está entendendo? Jesus, ele está a caminho, está no caminho do Calvário. E se eu for pregar um livro de João, eu não posso nem falar do Cirineu, porque João não fala do Cirineu. Para mim falar do Cirineu, eu tenho que ir para Marcos, eu tenho que ir para Mateus, Marcos e Lucas. Aí eu posso falar do Cirineu, porque alguém ajudou Jesus a carregar a cruz. Diante da sua, vamos dizer assim, labuta, diante daquele sofrimento, os soldados pegaram um homem e disseram: leva para ele que ele não aguenta mais não. Porque o peso era muito grande. Ele estava sendo torturado, machucado. Colocaram sobre sua boca vinagre e água. Ele não quis beber porque era amargo. Misericórdia zero, irmão. Crucifica Jesus. Solta Barrabás. Está entendendo isso aqui? Esse mesmo Jesus, ele falou assim, ó: está consumado. Antes dele falar isso, ele diz assim: Pai, perdoa eles. Perdoa eles, Jesus. Imagina alguém bater no seu filho e você olhar e dizer assim, você olhando para o seu filho dizer assim: Pai, eu apanhei aqui, mas perdoa ele. Essa ira, esse pai protetor que eu e você temos dentro de nós, como que reagiria? O filho olhar para mim, para você e dizer assim: Pai, ele me deu uma tapa ali, rasgou, me deu uma facada, me deu um tiro, mas perdoa ele. O céu se fechou, igreja. Se nós formos olhar como pai e filho, o céu se fechou. E ao entregar a sua vida, ele falou: foi consumado. Os pessoal não querendo, os judeus não querendo se demorar, disseram assim: olha, vamos quebrar os ossos dele, porque nós temos que tirar eles da cruz na sexta ainda, porque no sábado é o sabate, nós não queremos ter trabalho no sábado. Aí deu a ordem: quebra os ossos dele. Aí chegaram lá diante da cruz, quebraram os ossos de um, quebraram os ossos do outro, mas quando chegaram em Jesus, falaram: ele já está morto. Porque a palavra diz que nem um osso sequer. Não podia ser quebrado, igreja. Nem um osso sequer. Com todo o sofrimento, Deus preservou Jesus de uma forma extraordinária. Nem um osso sequer. O soldado pegou a lança, furou a sua costela, e dali saiu água e sangue. E todos choraram. Outros se entristeceram. Alguns pensaram que acabou. Alguns pensaram que terminou tudo. Alguns olharam e não viram mais resposta. Só que aí, quando chegou ao terceiro dia, as mulheres correram para o sepulcro para o ver, e o sepulcro estava aberto. Os soldados romanos inventaram que vieram de madrugada alguns judeus e levaram o corpo dele. Tentaram esconder aquilo que não tinha como esconder. Porque o mesmo Jesus que foi crucificado foi o mesmo Jesus que ressuscitou,
que cumpriu a sua palavra em Cristo Jesus, que está até hoje no meio de nós. É aquele que não muda, aquele que não deixa dúvida, aquele que não tosqueneja, é aquele que fica diante daquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. É o único que te dá a vida eterna. Se coloca de pé. Glória a Deus. Falei que não ia me demorar. Dá uma linda salva de palmas para Jesus, dá.